Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Já gravei um vídeo falando rapidamente, fazendo uma resenha rapidinho sobre essa edição. Já gravei um mais longo, com mais detalhes, e agora nós vamos dar aquele por dentro, né? Vamos uma olhadinha por dentro e um mundo sob destino da Marvel Comics que está saindo agora, é um lançamento. Como eu sempre digo, vocês sabem que o nosso canal é um canal de colecionador. Então, basicamente, os itens que nós mostramos aqui são itens de colecionador. São itens que já estão consolidados, que já foram julgados pela história, pelo tempo e continuam sendo muito bons, tá? Isso aqui não. Isso aqui é 2025, é uma coisa muito nova, está sendo lançada agora pela Panini, tá? Um mundo sob destino, que contém o One World Underdome número 1. One World Underdome 1, né? Enfim, é isso aqui, o Imperador do Mundo com o Doutor Destino. Vamos falar primeiro um pouquinho da edição propriamente dita, né? Do material. Um material de muito boa qualidade, capa cartão, papel couché, até aí nada. Tamanho americano, que eu também gosto, mas é a famosa capa grampo, que no Brasil divide opiniões, tá? Por quê? Nos Estados Unidos, a capa grampo é um clássico, é a base da história em quadrinho. Toda história em quadrinho é publicada primeiro em capa grampo. Tem gente que chama de capa canoa, né? Eu não gosto dessa expressão, não. Eu prefiro capa grampo ou lombada grampo. Muito bem, é o básico dos quadrinhos americanos, né? Aqui no Brasil, nos anos 60, nos anos 70, a editora Ebal publicava só nesse formato americano e tal. Se bem que da Ebal era um pouquinho mais larga, mas pouca coisa. Era o formato americano, basicamente, com capa grampo. Posteriormente, os formatinhos da editora Abril, dos anos 80, 90, usavam a capa grampo também, só que era no tamanho pequenininho, no formatinho, que eu pessoalmente não gostava muito, mas era capa grampo. A capa grampo tem uma imensa vantagem, que é você poder fazer isso aqui sem medo de ser feliz, ó. Isso aqui eu posso fazer na capa grampo. Abro assim, posso olhar tudo, não estou danificando a revista em nada, posso apreciar a arte como se fosse em 2 páginas, como se fosse uma arte contínua. É muito mais legal, tá? Nesse sentido também, você pode abrir sem medo de ser feliz, tá? Então isso aí me agrada bastante. Só por questão de comparação, eu vou pegar aqui uma edição para comparar, uma edição que é a lombada quadrada, que é a mais comum no Brasil, né? Aqui no Brasil, editorialmente, a Panini prefere a lombada quadrada porque ela pode publicar um calhamaço de histórias. Ó, aqui tem 13 volumes aqui, 13 histórias aqui. Aqui não, aqui só tem uma que, aqui no caso é um pouco mais longa, né? Uma história um pouco mais longa, que é uma história com 32 páginas. Se eu não me engano, 48 páginas, desculpa, 48 páginas. Aqui não, aqui tem 328 páginas, tem muito mais páginas, com certeza. Então, economicamente, em tese, você acha isso aqui mais vantajoso. Os editores da Panini acham e muita gente também acha. Só que essa edição tem vários problemas, né? O primeiro problema dela é que tudo bem, ela custa R$120, R$115, por aí. Então, se você for pensar, com 13 histórias, está saindo cada uma, vamos botar R$10 no máximo, R$10, né? Mas essa daqui, que está saindo a R$20, cada história, vamos dizer assim, né, de 22 páginas, está saindo a R$10 também. Essa aqui custa R$20. Então, está empatando no preço. Só que a lombada quadrada tem outro inconveniente, que é a leitura. Tá? A lombada quadrada, você não pode abrir muito, você tem que abrir no máximo, você dá uma curvada assim, mas na verdade você abre no máximo 90 graus. Se você abrir mais do que 90 graus, você não vai conseguir, você pode destruir a edição, pode descolar a página, soltar a capa, ela é colada, né? E aí vem o grande problema da história em quadrinho. Olha bem, um exemplo extremo aqui, que é a arte do Angel Medina no Sun Twitch. Olha bem, como é que você vai ler essa parte? Aqui tem texto, porque o Angel Medina tem o hábito, tem o cacuete de desenhar 2 páginas simultâneas. Ele não desenha uma página por vez, ele desenha 2 de uma vez só. E aí o texto, a imagem fica dividida. Esse aqui é um exemplo extremo do problema, porque não está engolindo só a imagem, está engolindo inclusive texto, que fica difícil de você ler aqui sem poder abrir muito a edição, tá? Então, só para mostrar para vocês por que eu sou um grande fã
da lombada grampo, principalmente para títulos novos. Logicamente que para coisas consolidadas existem formatos melhores, que é o caso da capa dura, né? A capa dura é legal. Lá nos Estados Unidos, toda a edição sai primeiro com capa grampo, depois, se vender bem, tiver uma boa demanda, sai a capa cartão com lombada quadrada e em seguida, se continuar vendendo bem, vem a capa dura, a edição de luxo e daí coisas até mais sofisticadas, né? Bom, então, minha opinião sobre capa cartão com grampo, eu acho sensacional, tá? E lembro também que em 2019 a Panini já tentou aplicar esse tipo de capa. O Batman do Tom King foi publicado basicamente na capa grampo, o que me agradou muito na época, foi um dos motivos até que eu passei a ler Batman e comecei a gostar muito do Batman, passei a ler o Batman do Tom King, né? E gostei bastante, tá? Bom, essa edição tá bonitinha, tá bacana, ela tem uma aplicação de uma coisa reflexivazinha aqui, né? Uma coisa mais espelhadinha na imagem do destino para dar um destaque para ela. O restante está mais opaco. O que eu estranhei foi isso aqui, ó. Isso aqui eu não entendi, não. Capa vazia, sem impressão, na segunda capa, na terceira capa. Isso não parece muito o esquema da Panini, não, tá? Se você for ver os novos lançamentos da DC Comics, como Sem Limites ou Absoluto, você vai ter sempre alguma informação editorial aqui, que é fundamental, e alguma programação para próximas edições aqui, minimamente. Aqui não, me pareceu uma coisa afobada, até meio preguiçosa essa capa branca aqui. Estranho. E aqui vem então a arte, vamos falar um pouquinho aqui a história do Ryan Off, a arte do R.B. Silva, do brasileiro R.B. Silva, um bom artista, que foi um dos motivos para eu escolher essa edição, tá? Eu já expliquei que eu gostei do plot da história, da ideia, do argumento da história, e adoro a arte do R.B. Silva, então eu vou apostar nisso aqui. Por isso eu apostei, por causa da sinopse, por causa do artista e por causa da capa grampo. E o preço também, né? R$20. E a arte aqui não decepciona nem um pouquinho. A arte é muito bonita, tem um traço mais realista, que é típico do R.B. Silva, apesar que ele tem um traço bem característico, né? Mas, acima de tudo, ele é um artista muito competente, muito bom mesmo, tá? Eu gosto muito da arte do R.B. Silva. E a história, é aquilo que eu também já falei no vídeo que eu falei, eu fiz um resumo, né? Fiz uma resenha da história. É uma história que vem interessante, porque ela vem com uma abordagem político-ideológica, porque o Doutor Destino aqui assumiu o manto do Doutor Estranho, né? Virou o Mago Supremo, e com isso ele resolveu prometer o paraíso na Terra, né? Saúde de graça para todo mundo, comida de graça para todo mundo, instrução de graça para todo mundo, uma promessa muito antiga e a gente cansa de ouvir dos nossos governantes, né? Então eu achei essa ideia interessante. Eu disse, bom, onde é que a Marvel vai chegar com essa história? O Ryan North vai com essa história. Então, por esse motivo eu fiquei curioso, né? Nova ordem mundial, governança global, essas coisas todas que a gente cansa de ouvir aí, né? Até que ponto o Destino com o manto pode fazer isso? Até que ponto o Doutor Estranho poderia ter feito isso e nunca fez, né? E Destino, nós sabemos muito bem que ele é um grande vilão, é um ditador eterno da Lativéria, apesar de que algumas pessoas, o povo na Lativéria até se conforma um pouco com a governança dele, mas aqui existe uma grande dúvida. Acima de tudo, porque os governantes dos países aceitam, do nada, de um momento para o outro, eles aceitam a governança do Destino. Muito esquisito. Ficam só os super-heróis contra o Destino, né? Esse aqui é o volume 1, eu não sei quantos serão, não sei se serão 3, não sei quantos serão, mas o fato é que isso aqui tem muita coisa para apresentar, tá? E a arte do R.B. Silva já vale a pena, tá? Aqui tem as capas extras, que é pelo menos esse cuidado a Panini teve, de publicar as outras capas, que lá nos Estados Unidos também é muito comum, né? Você chega numa loja e você escolhe a capa da edição que você quer. Então a Panini faz um trabalho legalzinho, que ela publica todas as capas já nessa edição. Não tenho nada para destacar dessas capas, não achei nenhuma delas absolutamente diferente ou sensacional, achei todas elas comuns. E aqui ele já avisa que o Quarteto Fantástico volume 5 vai contar um pouquinho do que aconteceu antes do mundo
sobre Destino. A história não carece de muitas leituras anteriores, não, tá? A única que você pode ter a curiosidade é saber como é que o Destino conseguiu o manto do Mago Supremo. Tudo bem, você pode ter essa dúvida, mas não é importante isso, não. Dá para você começar a ler diretamente no volume 1 de Um Mundo Sob Destino, tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não deixem de se inscrever no canal, assistam os outros vídeos em que eu falo um pouco mais sobre essa história e até a próxima.